A gente vai falar um pouco sobre a questão dos biofilmes. Todos os anos ocorre muito prejuízo para a indústria de alimentos e também para a saúde do consumidor em função das toxinfecções causadas por essas estruturas, tanto nas tubulações ou como superfícies que entram em contato com o alimento. Meu nome é Jonathan Rocha, eu sou da Universidade Federal do Pará e vou falar um pouco sobre esse tema na O biofilme ele é uma estrutura onde você tem ali a adesão superficial inicialmente de micro-organismos devido a uma adesão inicial de resíduos, no caso de alimentos. Ou também esses resíduos eles podem ter origem inorgânica ou orgânica. Tá? Nessa superfície agora eu tenho aderido esse alimento, esses resíduos, e em função disso eu tenho a oportunidade ali para o micro-organismo para ele se aderir. Essa adesão ela pode ocorrer então em um segundo momento após a presença desses resíduos de alimentos, e aí eu tenho esse micro-organismo se aderindo a essa superfície. Tá? Então você pode entender que existem etapas da formação desse biofilme. Inicialmente, então, você tem o que? O conceito do biofilme. O biofilme nada mais é do que um complexo, no caso formado por um conjunto de micro-organismos, e esses micro-organismos, eles, a partir da produção extracelular de compostos poliméricos que podem ter caráter tanto polissacarídico como caráter proteico, eles vão, no caso, vão contribuir para o fortalecimento dessa estrutura. Então eu tenho a adesão desses micro-organismos que vão gerar, no caso, colônias, que vão produzir, no caso, compostos poliméricos, e esses compostos poliméricos vão atuar tanto como protetores dessa estrutura, como também favorecedores da adesão de novos micro-organismos. As etapas de formação, no caso de um biofilme, elas começam, no caso, com a primeira etapa, lógico, onde você tem a adesão reversível desse micro-organismo a esses resíduos de alimentos, esses resíduos de origem orgânica ou inorgânica. Essa adesão inicial, ela tem um caráter reversível, como foi comentado. Essa adesão, no caso inicial, ela se dá por forças. Essa adesão inicial se dá por forças eletrostáticas ou ligações de Van der Waals. Na segunda etapa de formação do biofilmes, a gente tem o que? A gente tem a interação desse micro-organismo com essa superfície de maneira mais fortificada, principalmente através de forças de pontes de hidrogênio. Significa dizer que eu tenho agora uma ligação muito mais forte, e essa estrutura, essa ligação, ela pode ser irreversível. O micro-organismo, juntamente aderido a essa superfície, agora ele está fortemente aderido, e ele começa, no caso, a produzir, como eu falei, compostos poliméricos, no caso, que podem ter um caráter polissacarídico ou proteico também. Você tem agora, no caso, essa estrutura crescendo até tal ponto, essa seria a nossa terceira etapa, onde você tem o crescimento até determinado ponto dessa estrutura composta pelos micro-organismos e por esses compostos polissacarídicos ou proteicos, no caso, compostos poliméricos extracelulares produzidos por esses micro-organismos. E agora você tem o que? Essa estrutura liberando, no caso, micro-organismos para o ambiente. Então, essa liberação ela vai causar, no caso, contaminação do alimento. E isso pode causar desde uma toxinfecção até perdas econômicas na manipulação e na indústria, de certa forma, na manipulação de alimentos e na indústria como um todo. Quais são essas perdas? Como é que essa estrutura do biofilme ela pode contribuir para prejuízos econômicos e de saúde? Ela pode contribuir no sentido de que essa estrutura do biofilme ela é composta tanto por micro-organismos deteriorantes, que vão, no caso, levar à perda desse alimento, como também micro-organismos, no caso, patogênicos. Então, esses micro-organismos eles podem gerar quadros de toxinfecção no consumidor e também podem gerar perdas econômicas. Essas perdas econômicas, um exemplo muito interessante seria, por exemplo, na pasteurização do leite. Seria um exemplo bem claro. Por quê?
Essa estrutura do biofilme, ela acaba crescendo a tal ponto que os micro-organismos mais internos, ou seja, iniciais, eles acabam sendo protegidos dos agentes de sanitização ou dos agentes de higienização. Então o que acontece? Muitas vezes você realiza uma higienização, porém você acaba conseguindo remover de maneira superficial aquela estrutura, mas não ela por completo. E aí ela vai crescer e ter todo o resultado novamente. Dentro de uma tubulação, você pode ter prejuízos de transferência de calor em função da presença desse biofilme. Por quê? Como essa superfície, essa estrutura do biofilme, ela pode dificultar a transferência do trocador de calor para o alimento. Então o que acontece? Agora você vai precisar de mais energia para, no caso, aquecer aquele alimento à temperatura desejável de pasteurização ou esterilização, para que esse alimento ele consiga se tornar um alimento estável. Algumas literaturas chamam essa superfície que suporta tanto o micro-organismo quanto essa estrutura completa do biofilme, chamam ela de glicocálice. Esse glicocálice nada mais seria o ponto de fixação que suporta toda essa estrutura do biofilme. E ele se inicia após a adesão, no caso, a absorção desse micro-organismo a esse resíduo de alimento presente ali. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no próximo e até mais.